Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Hoje eu quero refletir com você no Salmo 124, Cântico de Romagem de Davi. O texto diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você já passou por um grande livramento? Uma coisa comum que acontece quando as pessoas passam por um livramento é que elas têm um sentimento de alívio e de gratidão. Afinal, foi livrado de um grande perigo, que pode ser um acidente de carro, talvez uma doença grave. Esse salmo retrata tal tipo de sentimento. O contexto aqui é de um grande livramento de um ataque militar de um inimigo do povo de Israel. Não está muito claro aqui qual é o acontecimento histórico que é o pano de fundo desse salmo, mas o sentimento aqui descrito é algo bem familiar para nós. A pergunta que o salmista busca responder em sua reflexão é a seguinte: e se? E se Deus não tivesse me ajudado? E se ele não tivesse me livrado? E se ele não cuidasse da minha saúde, não mantivesse meu emprego, não sustentasse a minha casa e a minha família? Onde é que eu estaria? Veja, não é preciso passar por uma experiência de quase morte para reconhecer o cuidado de Deus sobre a sua vida, pois se de fato você entendeu do que foi que Deus te livrou, então você deve ser e será grato de todo o seu coração e em todo o tempo. O que aconteceria se Deus não estivesse do seu lado? Se ele não estivesse cuidando de sua igreja? Aqui temos algumas imagens do que aconteceria conosco. Em primeiro lugar, nós seríamos devorados como animais que devoram ali a sua presa, seríamos como essas presas devoradas. Veja, os inimigos militares aqui estavam rodeando aquela pequena nação de Israel para poder então derrotá-la, como animais que cercam a sua presa. Da mesma maneira, o diabo está em nosso derredor para nos tragar. E se Deus não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido engolidos. Se Deus não estivesse do nosso lado, também seríamos inundados como numa grande enchente. Você já deve ter visto uma enchente. Ela vem do nada. Num dia você tem casa, móveis, bens, e no outro dia você não tem nada. Muitas vezes o sofrimento é assim. Ele é repentino, nem dá tempo de você se preparar. Se Deus não for a sua rocha, na qual você edifica a sua vida, então qualquer inundação significará o fim. Se Deus não estivesse do nosso lado, seríamos varridos como numa torrente de águas que leva todas as coisas embora. Algumas pessoas passam por tal tipo de sofrimento em que tudo que há em suas vidas é repentinamente varrido. Tudo aquilo que elas contavam como certo e necessário para a sua vida, para o seu bem-estar. Tal tipo de coisa pode acontecer mesmo com os crentes. Mas veja, se Deus não estivesse do nosso lado, então nós teríamos sido arrastados juntos. Águas tempestuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas Deus não permite que nós mesmos sejamos arrastados pelas águas da vida. Se Deus não estivesse do nosso lado, estaríamos presos como um pássaro preso a uma armadilha. Se Deus não estivesse do nosso lado, nunca teríamos escapado das armadilhas do inimigo e ficaríamos presos num ciclo eterno de amargura e de murmuração. Graças a Deus que Ele não deixa em tal estado a nossa alma. Graças a Deus, Ele nos livra de cada um desses perigos.
Mas isso quer dizer que os crentes estão isentos de passar por sofrimento? De maneira nenhuma. Mas quando o inimigo te rodear, quando as águas da tribulação vierem sobre você, você tem uma rocha firme e a sua alma não se abalará. Deus tem nos livrado. E Ele não nos livra apenas do sofrimento externo, Ele nos livrou de coisas muito piores. E se você ainda duvida disso, deixe-me te dar 2 exemplos. Se Deus não tivesse livrado você da punição do pecado, onde você estaria? Você é um pecador que não merece a graça de Deus, mas ainda assim Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e se você crer em Jesus Cristo, você não receberá a ira de Deus, Ele a receberá em seu lugar. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus. E se Deus não preservasse você no caminho certo? Você teria forças para perseverar na fé? Lembre-se de Pedro, que disse a Jesus que jamais o deixaria, que morreria junto com ele, mas logo depois o negou. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, como ele disse que fez, ele estaria perdido. Assim também somos nós. Se Deus não nos preservar, nós não perseveraremos. É por isso que o salmista diz: bendito o Senhor. E essas palavras são uma maneira de dizer a Deus: obrigado, ó Deus, por sua bondade. E a ideia aqui é simples e clara. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, então nós teríamos perecido. Mas o Senhor esteve do nosso lado e por isso o louvaremos. Muitas vezes eu e você esquecemos de agradecer por aquilo que Deus nos tem dado. As suas bênçãos são tão abundantes em nossa vida que nós nos acostumamos. Você pode ter sido privado de muita coisa este ano, mas Deus ainda tem te sustentado. Ele te deu vida e Ele te deu salvação em Jesus Cristo, se você creu nele. Se nós soubéssemos o que aconteceria se Deus não nos protegesse, que morreríamos instantaneamente, que seríamos prontamente consumidos, então nós seríamos gratos e louvaríamos a Deus de todo o nosso coração e em todo o tempo. Devemos pensar dessa forma: se o Senhor não estivesse do meu lado, eu teria perecido totalmente. Mas Deus está do meu lado e continuará a estar, e por isso eu o louvarei. Bendito seja o Senhor. Se nós tivermos tal tipo de pensamento, então nós poderemos testemunhar desse Deus. Como no versículo 8 que diz: o nosso socorro está no nome do Senhor. Ele é o nosso socorro. Por isso, nós não precisamos confiar em outros deuses, nem depender tanto da ajuda de outros meios. Ele é o nosso socorro. O nosso socorro está em Deus. Quando nós precisarmos ser socorridos, nós podemos confiar que Ele pode nos amparar prontamente. Ele é o nosso socorro. E isso não é só uma verdade para outros, mas para você também. Talvez você veja Deus ajudando outras pessoas, mas você pensa que para o seu caso Ele não tem ajuda nenhuma a oferecer. Isso não é verdade. Ele pode ser o socorro para você também. Então, meu irmão, minha irmã, se os últimos meses foram difíceis para você, pense no livramento que Deus te deu e em como tudo poderia ser muito pior se Deus não estivesse do seu lado. E então agradeça e louve a Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana e paz no coração, em nome de Jesus. Amém.